Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos iniciar algo novo que não foi visto ainda. E só para explicar para vocês, nas aulas passadas nós estávamos estudando fração, certo? Daqui para frente nós vamos ver as operações com frações, porém, nesta aula nós iremos ver o cálculo do MMC e do MDC. Porque para que vocês consigam efetuar algumas operações com frações, é necessário a utilização desses valores, desses cálculos. Saber encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum, ok? Então, vamos lá, gente. O MMC, ou mínimo múltiplo comum, certo? De dois ou mais números inteiros, o nome já diz, é o valor mínimo que é múltiplo comum desses outros valores que a gente está calculando, que a gente está procurando. Então, é o menor múltiplo em comum entre esses números, sejam 2 números, 3, 4, quantos eu estiver calculando, tá? Então, a regra geral, para calcular o MMC de 2 ou mais números inteiros, ela consiste na decomposição primária desses valores, certo? Seja 2 ou mais números. E o que é a decomposição primária, professora? A decomposição primária, gente, é a decomposição em fatores primos, certo? O que são fatores primos? Gente, números primos são aqueles números que só são divisíveis por um e por ele mesmo, Por exemplo, o número 2. O número 2 eu só consigo dividir por um e por ele mesmo. Então, 2 é um número primo. O número 3, eu falo dividir exatamente, certo, gente? Para o resultado ser um número inteiro, tá? Porque, por exemplo, o 3 eu consigo dividir por 2, que dá 1,5, certo? 1,5, 1,5, não é um número inteiro. Então, para que seja primo, essa divisão ela tem que resultar em um valor inteiro. Então, o número 3, ele a gente só consegue dividir ele por 1 e por ele mesmo, para dar um resultado inteiro, certo? O número 5, o número 7, o número 11, o número 13 e assim por diante. São números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Eu vou deixar uma tabelinha aí para vocês terem uma noção, tá? Então, para encontrar o MMC de 2 ou mais valores, nós realizamos essa decomposição primária e, em seguida, nós multiplicamos esses fatores primos para obtermos esse valor, que é o MMC, certo? Então, vamos a um exemplo. Calcular o MMC entre os valores 8 e 12. Nós alinhamos dessa maneira, tá? Um ao lado do outro, fazemos essa listrinha aí, que é onde a gente vai separar essa decomposição primária e os quocientes, que é o resultado dessas divisões, certo? E a gente começa dividindo pelo primeiro número primo, que no caso é o 2, é o primeiro número primo. Caso não tenha nenhum número que seja divisível por 2, a gente passa para o próximo, que é o 3, o 5 e assim por diante. Então, vamos lá. Mas nesse caso, como nós temos 8 e 12, então nós temos, como dividir. A gente coloca aqui o primeiro fator primo, tá? Que no caso é o 2, que é o que a gente tá dividindo. Então, a gente consegue dividir 8 por 2, que dá 4. E a gente consegue dividir 12 por 2, que dá 6, certo? A gente vai colocando os quocientes, os resultados aqui. E os números primos, que são os valores que a gente vai dividir, os divisores, aqui desse outro lado. Enquanto a gente ainda conseguir fatorar pelo mesmo número primo,
a gente vai fatorando, tá bom? Então, a gente ainda consegue dividir por 2. Então, a gente coloca novamente o 2. 4 dividido por 2, que dá 2. E 6 dividido por 2, que dá 3, certo? Então, observem que nós ficamos, né, com os resultados, com os quocientes 2 e 3. A gente ainda consegue, tá, fatorar, decompor, digamos assim, o 2 pelo 2, né, que dá 1. Então, a gente vai fazer até não conseguir mais. O 3 a gente não consegue mais dividir por 2, né, porque 3 já é valor primo. Então, quando a gente não conseguir, a gente repete esse valor. Então, 2, eu vou dividir por 2, e aí eu coloco aqui o número primo novamente. 2 dividido por 2, que vai dar 1. E 3 eu vou repetir, 3. Como aqui no 2, né, nessa fatoração, nessa decomposição do 8, eu já cheguei no resultado 1, que é o que eu quero, então ela eu já acabei. Vou continuar essa do 12. Então, aqui eu tenho 3 agora, que eu ainda preciso dividir, né, fatorar por algum valor, dividir por algum valor, em que o resultado seja 1, né? Ficar dividindo até o resultado ser 1. Porém, 3 é um número primo. Então, se ele é um número primo, nós sabemos que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aí eu já vou dividir pelo próprio 3, porque é o próximo da lista, né, dos números primos. Então, se ele é o próximo da lista, já iria dividir por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, ficou aí, ó, 1 e 1, que é onde a gente chega no final dessa decomposição. E aí, o próximo passo, gente, é multiplicar esses fatores primos, esses números primos. Então, eu vou fazer essa multiplicação e chegar ao meu resultado final, que é o MMC. Ou seja, para chegarmos a esse resultado, nós iremos multiplicar o 2 vezes o 2 vezes o 2, que isso aí é uma multiplicação de fatores iguais, né, que pode ser resumido a uma potência de 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8 e 8 vezes 3 que dá 24. Então, isso quer dizer que o MMC entre 8 e 12 é 24, tá bom? Então, gente, ó, vou fazer aqui esse exemplo com 3 valores, tá? Aqui no ápice, para ver se fica melhor para vocês entenderem, mas eu acredito que todos já devem ter entendido, né? Aqui nós vamos fazer essas divisões pelos fatores primos, aqui a gente vai colocar os resultados, e por fim, multiplicaremos os fatores que ficarem aqui. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar sempre pelo primeiro fator menor, que é o 2, né? Se não tiver nenhum número aqui que seja dividido por 2, a gente passa para o 3, que é o próximo, depois para o 5, depois para o 7 e assim por diante. Vamos lá, mas aqui a gente tem, né? Todos os 3 a gente consegue dividir, então vamos lá. 6 dividido por 2, que vai dar 3. 14 dividido por 2, que vai dar 7. E 28 dividido por 2, que dá 14. Então, observem os resultados. Nos resultados, a gente consegue observar que agora nem esse e nem esse a gente consegue mais dividir por 2. Mas esse daqui a gente ainda consegue. Então, enquanto a gente tiver um valor que consiga ser dividido, né, pelo 2, a gente consiga fazer essa decomposição, a gente vai fazendo até não conseguir mais. E os outros, como não dá para dividir, a gente vai repetindo. Então, se a gente dá por 2, vamos lá. 3 não dá, repete. 7 não dá, repete. E o 14 dividido por 2 dá 7. Pronto. Agora, a gente tem os 3 valores que não dá mais para ser dividido por 2. Aí, a gente passa para o próximo número primo, que é o 3, né? O 3 é o próximo. Algum desses dá para dividir por 3? Sim, esse daqui. Se não tivéssemos nenhum que desse para dividir, a gente pularia para o próximo. Mas esse dá. Então, a gente vai dividir por 3, tá? 3 dividido por 3, que dá 1. Esse aqui eu consegui chegar no resultado que eu quero, que é o 1. Os outros, né, esses outros dois, o 7, a gente não consegue dividir por 3.
porque 7 é um número primo. 7 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, não dá para dividir por 3 e a gente vai repetir. 7 e 7. Como nós não temos mais nenhum valor que dê para dividir por 3, a gente passa para o próximo. O próximo seria o 5, porém, nenhum dá para dividir. Então, após o 5, nós temos o 7. O 7, nós temos esses dois que dá para dividir, que é o próprio 7. Então, a gente já faz essa divisão. Repete aqui, né? Que já acabou. 7 dividido por 7, que dá 1. E 7 dividido por 7, que dá 1 novamente. Chegamos aqui, ó. 1 e 1, que é onde eu quero. Fiz toda essa decomposição. Então, se eu já cheguei aqui, eu já finalizei a decomposição. Agora, eu vou só fazer a multiplicação desses fatores primos, tá bom? Então, a gente vai fazer 7 vezes 3, que dá 21. 21 vezes 2, que dá 42. 42 vezes 2, que vai dar 84. Então, isso quer dizer que o MMC de 6, 14 e 28 é 84, tá? Consegui chegar no resultado. Então, gente, sobre MMC é isso, tá bom? Nossa próxima aula será MDC. E espero que vocês tenham entendido. A atividadezinha vai ser postada lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo grande pra vocês.